Olá, amigos e amigas e todos os demais que pararam um tempinho para nos ouvir nessa tarde. E hoje eu queria apresentar para vocês um livro, uma das minhas leituras que tem edificado minha vida, que tem me melhorado enquanto pessoa, enquanto mulher, e enquanto mulher que busca ser cristocêntrica, que é justamente uma igreja chamada Tove. E a gente vai pensar um pouquinho sobre o significado da palavra Tove e do que trata esse livro, que se volta justamente para a formação de uma cultura de bondade, que vai ser uma resistência de poder e promotora de cura nas igrejas e nos demais espaços onde todas nós transitamos, especialmente nós mulheres, né, que vivemos num mundo cada vez mais difícil, mais catártico para o feminino, num país como o nosso, que são mais em torno de, em média, de 10 de feminicídios por dia, e que a igreja e que nós, enquanto pessoas que seguem a Cristo, não pode se calar. Ninguém pode se calar, mas de um modo especial aqueles que se dizem seguidores de Cristo, muito mais essas pessoas devem militar por essa causa, porque afinal de contas Deus é o próprio amor. A sua essência é o amor e a sua essência é o bem. E o título do livro, Uma Igreja Chamada Tove, vai nos remeter justamente a uma palavra, a um termo hebraico que quer dizer bom ou bondade. E aí, quando eu penso em bondade, eu não posso deixar de lado o que me diz a palavra do Senhor. E a gente vai ver aqui, por exemplo, no livro de Amós, no capítulo 5, quando diz assim, quando o profeta nos fala assim: façam o bem, fujam do mal, para que vocês tenham vida. Então o Senhor Deus os ajudará. Odeiem o mal, amem o bem e estabeleçam justiça nos seus tribunais. E aí a gente vai perceber nitidamente que o cerne do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, é o bem e o amor. E o que foge disso está muito distante, mas muito distante mesmo, do que apregou a sua palavra. Então nós vamos abrir um outro versículo aqui, que se encontra em Jeremias, quando diz assim: de longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei e por isso com bondade eu te atraí. Então o plano de Deus para a humanidade sempre foi um plano Tove, um plano de bem e um plano de bondade. Quando vivemos de acordo com esse plano, quando a gente se volta para viver de acordo com o plano divino, logicamente nossas atitudes, nossas ações, não somente nossas palavras, elas devem coadunar com esse propósito de sermos o bem e de fazermos o bem, não só no oculto, mas também em todas as esferas por onde nós transitamos, seja na rua, seja na igreja, seja no trabalho, onde nós estivermos, nós precisamos ser exemplo de bondade. E bondade no sentido mais amplo da palavra, não a bondade midiática para fazer coisas para postar no Instagram, para dizer que você é bom, mas a bondade que ocorre no miudinho, no nosso dia a dia, no nosso contato com o próximo. E quem é o próximo? Todos aqueles que eu tenho a graça de partilhar de caminhadas. Então, se eu ver, como a palavra do Senhor diz, né? O meu próximo, eu preciso amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. É o cerne do Evangelho de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como eu amo a mim. Então, se eu me amo, se eu me cuido, se eu me trato bem, eu preciso ser uma extensão desse alto amor para o amor ao próximo. Isso não é um processo fácil, até porque, por conta própria, nós não conseguimos ser pessoas bondosas, pessoas boas todo o tempo.
porque é da natureza do homem, né? A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos e nos afastamos da graça do Pai. E a nossa natureza é uma natureza muito difícil, a natureza humana. Estamos sempre pendendo, né? O próprio apóstolo Paulo, ele diz isso, ele fala isso, ele diz: o bem que eu quero, eu acabo por não fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, o que vai nos ajudar nesse processo de sermos pessoas, nos melhorarmos, sermos pessoas boas, pessoas que se importam com os outros, independentemente de seu credo, de seu gênero, de sua raça, de sua etnia, quem vai nos lapidar para que a gente vá se melhorando a cada dia é justamente o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos orienta e que nos dá o start. Quando a gente faz algo que vai na contramão do que a palavra do Senhor nos orienta, o Espírito Santo, ele, quando a gente permite que ele acesse nosso coração e nossa mente, quando a gente convida Jesus para fazer parte da nossa história, a gente sente um incômodo quando a gente faz algo que difere, que destoa daquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Como a gente tem aqui, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala sobre as virtudes que nos são recomendadas como pessoas que querem ser pessoas do bem, que querem ser pessoas bondosas. E aí a palavra do Senhor nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração sejais perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegre-se com os que se alegram, mas chorem com aqueles que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não tornem a ninguém o mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. E não se vinguem a vós mesmos, mas deem, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você irá amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí ele conclui dizendo: não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, Jesus, por esse parâmetro, é difícil? É muito difícil, gente. Nós somos confrontados no dia a dia com situações as mais inusitadas possíveis que nos tiram do eixo. Mas a gente precisa sempre retornar para esse lugar de aconchego que o Espírito Santo nos dá. E se você não consegue sozinho, você pode pedir ajuda ao Espírito Santo. Falou: Senhor, por mim mesmo eu não consigo, mas me ajuda a me melhorar. Me ajuda a ser uma pessoa tove, a viver num ambiente tove, de bondade, de bem, porque é para isso que Deus nos criou, para sermos pessoas empáticas, compassivas, misericordiosas todo o tempo. O cerne do livro, na verdade, os autores partem de uma pesquisa e eles pegam exemplos de igrejas que apresentam uma cultura extremamente tóxica, em que há abusos e abusos em relação a mulheres, em relação a crianças, casos de abuso sexual da mulher, de pedofilia, e que muitas dessas igrejas
a partir de uma cultura tóxica, encobrem esses problemas que ocorrem, esses crimes, problemas não, esses crimes que ocorrem com falsas justificativas ou se baseando em alguns versículos fora de um determinado contexto bíblico, porque todo texto, nós que somos da área das letras, eu sou professora de letras, a gente sabe que todo texto, para ser compreendido, para nós construirmos sentido, nós precisamos olhar o contexto, que são os textos que estão antes e depois daquele determinado trecho, e eu preciso também olhar o contexto em que aquele texto foi enunciado ou aquele fragmento foi enunciado. Então, muitas igrejas de que arraigadas numa cultura tóxica se pautam principalmente em versículos descontextualizados para justificar o silenciamento de vítimas de abusos nas igrejas. Esse é um dos pontos-chave desse livro que eu apresento para vocês. Mas, em contrapartida, também eles trazem exemplos de igrejas que se baseiam numa cultura TOV, numa cultura de bondade, de empatia, de compaixão. E, na verdade, se você, se nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele a essência dele é o amor e a bondade, e que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele foi um exemplo mais clássico de quem acolhia feridos, marginalizados, abusados, excluídos socialmente, que ele se dedicava à causa não apenas de um grupo, né, de um determinado segmento religioso, mas ele estava aberto e disposto a estender a mão para quem quer que precisasse do seu amor, do seu poder de cura, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu perdão e da sua empatia de um modo geral. Então, ele acolhe distintamente a todos, e se o meu exemplo é ele, se eu quero ser crística, se eu quero seguir os parâmetros do Cristo, eu preciso justamente seguir aquilo que ele me diz. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 31, o próprio Cristo nos adverte, nos orienta a sermos esse tipo de pessoas. E ele diz assim, se dirigindo às pessoas que o estavam seguindo: como vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês também a eles. Se vocês amam somente a quem ama vocês, qual é a vossa recompensa? Porque até os maiores pecadores amam aqueles que os amam. Mas se vocês fizerem o bem, se vocês fizerem o bem, se vocês amarem os vossos inimigos, se vocês fazem o bem, se vocês emprestam sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão. Sejam misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então é isso, Deus criou a igreja e nos criou enquanto templos do Espírito Santo que somos ou podemos ser, basta nós aceitarmos essa verdade e aceitarmos o Cristo como nosso Salvador. Ele nos criou para ser justamente uma cultura TOV, cheia de empatia. E quem deseja seguir Jesus precisa seguir o seu exemplo e acolher indistintamente a todos, aflitos, necessitados, independentemente de seu credo, de sua raça, de seu gênero, de sua etnia, de sua classe social. Nós precisamos compreender que todos somos imagem e semelhança dele. E que nós não podemos, como pessoas que queremos ser crísticas e pautados numa cultura TOV de bondade, nós não podemos ser pessoas voltadas e pautadas numa cultura androcêntrica, machista, racista, sexista ou misógina. Não é fácil, logicamente. Tem uma música que diz assim: sozinho eu não consigo mais, sou humano, eu só sei errar. Mas tem algo que nós podemos contar, que é com a graça misericordiosa do Pai. E a gente precisa pedir ajuda a Ele.
E Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele nos orienta. E a partir do parâmetro dele, do que Ele prega na sua palavra, do que o próprio Cristo, além de dar exemplo, nos falou, nós precisamos sim lembrar que a graça de Deus, ela nos irmana em Cristo. Nós deixamos de ser pertencer a uma cultura autoritária que produz medo, que produz secções, divisões e perversidades e maldades, que abandona o excluído, que abandona o esquecido, que coaduna ou que silencia com as violências nos seus mais diversos formatos, que exclui, que segrega. Nós precisamos ser uma igreja e um povo multiétnico, um povo multiétnico que cultiva a graça, a misericórdia e o perdão, a dignidade e o respeito ao outro. E numa cultura TOV, nós não devemos considerar uns aos outros baseados em parâmetros, em divisões, raça, gênero, etnia. Estou batendo o tempo todo nessa tecla porque é isso que a gente vê no nosso dia a dia. Pessoas sendo segregadas, pessoas sendo alijadas, pessoas sendo largadas, abandonadas à sua própria sorte. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, para encerrar, porque vocês são filhos de Deus, não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Dessa forma, está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28. Prestem atenção. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. E se somos um em Cristo Jesus, nós vamos nos basear numa cultura TOV, numa cultura do bem e numa cultura do amor. E eu sugiro que vocês leiam esse livro, porque ele realmente nos dá um parâmetro muito, muito valioso para que tipo de igreja eu devo seguir. Se é uma igreja tóxica, que é arraigada numa cultura tóxica, ou se é uma igreja que se pauta numa cultura TOV, a cultura do bem, a cultura do amor.